Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em vossos corações. Com alegria e satisfação, nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos no quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos estudando agora a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos hoje na lição de número 2 e antes de nós adentrarmos nesta lição, eu quero dizer que nós temos aula para juvenis com o professor Juninho e você pode encontrar o link na descrição deste vídeo, também aula para jovens. Eu quero também mandar o nosso abraço ao professor Jardiel, ali em Moreno, Pernambuco, ele juntamente com a sua esposa, sua família, que trabalham na divulgação e ajudando a nós, professores da EBD, divulgando aí no seu blog, que também eu deixo na descrição deste vídeo, o blog aí do Jardiel, Auxílio ao Aluno EBD. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e deixe aí o seu joinha se você gostou e ajude-nos compartilhando este vídeo nas suas redes sociais. Lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. O nosso texto áudio está em Êxodo capítulo 6 e o versículo 6 que diz: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo da carga dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. A verdade prática da nossa lição de hoje diz: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. O nosso texto bíblico em classe está em Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 24 e também o versículo de número 29. Antes de falar da Páscoa propriamente dita, é bom você lembrar da história. Então Deus prometeu uma descendência a Abraão e desta descendência viria o Messias. E Jacó, juntamente com a sua família, vai descer ao Egito por causa da fome. E durante o período em que José era vivo, como governador do Egito, os filhos de Jacó foram muito bem tratados durante aquele período. Mas José morreu e veio um faraó que não conheceu a história de José. E a partir desse momento, o povo de Deus, o povo hebreu, passou a ser maltratado e escravizado no Egito. Este período de escravidão, este período de aflição no Egito durou 430 anos. E durante todo este período o povo de Deus foi humilhado. Mas em compensação, este povo crescia e muito. Só que Deus já havia preconizado a Abraão que o seu povo estaria por apenas um período ali no Egito. E ao findar desse período, Deus vai cumprir a promessa de tirar o seu povo do Egito. E é nesse momento que nós chegamos nessa história que nós vamos falar hoje, que é a respeito da Páscoa, a instituição da Páscoa. A palavra no hebraico é Pesach. Pesach se refere a passar sobre, se refere a passagem, se refere a passar por alto. Então o Senhor diz ali no capítulo 11 de Êxodo, e você pode conferir lá no versículo 4, Deus diz assim a Moisés: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até
ao primogênito da serva que está detrás da mó e todo o primogênito dos animais. Então, qual era a recomendação aos hebreus? Que eles deveriam tomar um cordeiro e sacrificar, e o sangue deveria ser passado nas portas, nas vergas, nas ombreiras das portas, e assim que o anjo destruidor passasse, onde houvesse a marca do sangue, ali o destruidor não entraria, ali não haveria morte, ali haveria livramento. Então, a Pessaquê, que é a Páscoa propriamente dita, ela tem diferentes significados para cada um dos povos. Para os hebreus tem um significado, para os egípcios tem outro, justamente o contrário, e para nós cristãos também tem um significado importantíssimo. Para os hebreus, portanto, a Páscoa, ela lembrava a independência, a libertação, a salvação, a passagem para a liberdade. Então o povo, a partir daquele momento, celebraria por estatuto perpétuo, por todas as suas gerações, o livramento, a salvação que Deus lhes deu ali no Egito. Eles sofreram muito tempo ali, eles foram humilhados, maltratados, e agora o Senhor os tiraria. Então, essa festa da Páscoa, ela seria um significado de libertação, de redenção para o povo de Deus. Já para os egípcios, justamente o contrário, significaria o juízo divino. E para nós cristãos, significa a passagem da morte dos nossos pecados para a vida em santidade em Cristo. Então todo esse ritual que você vai ver na festa da Páscoa, ele é uma tipologia de Cristo, do que aconteceria com a obra de Cristo. Então o cordeiro ali, ele tipifica a pessoa bendita de Jesus Cristo, e o sangue daquele cordeiro tipifica o sangue de Cristo, que redime do pecado, que livra da morte e que traz a vida eterna. Se você olhar para a epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, o versículo 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então é Paulo que está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, portanto o próprio apóstolo Paulo está aqui fazendo esta tipologia. E é deste ponto de vista tipológico que eu quero analisar com os amados este texto. E eu quero começar aqui em Êxodo, capítulo 12, no primeiro, ou melhor, no segundo versículo, que diz assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos serás o primeiro dos meses do ano. Então aqui significa, para o povo de Deus, um novo começo. Então esse versículo aqui está falando do novo nascimento, está falando da nova vida, está falando da regeneração. Então este será o princípio dos meses. O que Deus está falando aqui? Que a história do seu povo vai começar a partir deste momento. Então, para nós cristãos, significa o novo nascimento, significa a regeneração. Que quando nós vamos ter um encontro com o Cordeiro, com o sangue do Cordeiro, ali sim nós encontramos a regeneração, ali a nossa vida passa a ser contada. É por isso que Deus diz que este será o princípio dos meses, este será o primeiro dos meses do ano, ou seja, a história começa ali. Deus está falando para o seu povo: tudo que vocês viveram vai ficar para trás. A história de vocês vai começar a partir de agora. E é assim conosco. A nossa história, ela começa quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós
nos encontramos com o sangue dele, do Cordeiro perfeito de Deus, e nós somos lavados, somos justificados e passamos a ter a vida eterna, a vida em abundância. Então olha só as lições maravilhosas que você pode tirar aqui nesse texto de Êxodo capítulo 12. Eu convido você a olhar para o versículo de número 5, que diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula ou sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então aqui está dizendo que o cordeiro será sem defeito. Aqui está dizendo que o cordeiro será perfeito. Quando o apóstolo Pedro, lá na frente, no Novo Testamento, na sua primeira carta, no versículo 19, ele vai fazer menção de Cristo como cordeiro, ele diz, que nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com ouro ou com prata, mas com o sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro imaculado, como de um cordeiro perfeito. Então este cordeiro aqui, que deveria ser preparado para a Páscoa, ele não poderia ter nenhum defeito. Deveria ser macho de 1 ano, deveria ser um cordeiro perfeito, porque era um tipo do sacrifício de Cristo executado na cruz. Então este cordeiro não pode ter defeito, porque Cristo não pecou. Cristo veio como homem, como ele veio, o Verbo se fez carne, e como homem ele habitou entre nós, e como homem ele venceu o pecado, viveu sem defeito, sem mácula, e morreu na cruz. Por isso ele tem sim o direito à ressurreição e o direito de nos dar também a vida eterna através da sua obra perfeita. No versículo 6 diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O sacrifício de Jesus, ele foi desta maneira: ao meio-dia ele foi sacrificado, e às 3 horas da tarde ele bradou, ele expirou, ele entregou ao Pai o seu Espírito. Então foi o período que Cristo esteve na cruz, o período da tarde, do meio-dia até às 3 da tarde, quando ele deu o brado e a terra tremeu, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nos dando direito de entrar no lugar santíssimo. Então veja que maravilha, amados, que este texto aqui da instituição da Páscoa, ele é uma tipologia perfeita da salvação que Jesus nos deu, da obra da salvação que Jesus Cristo executou. Por isso que a nossa lição, se chama a salvação na Páscoa judaica, porque tudo isso aqui que nós estamos lendo em Êxodo, que você pode ver também em Levítico, Moisés falando ao povo, tudo isto é uma tipologia, não é apenas um ritual, é uma tipologia da obra redentora de Jesus Cristo. Ainda em Êxodo capítulo 12, o versículo 7 diz assim: e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então veja bem que não basta ter o cordeiro, também não basta matar o cordeiro, é necessário que a porta ela seja marcada, é necessário que haja sangue nas portas. A porta fala do coração, a porta fala que os nossos corações precisam ser marcados com o sangue de Cristo. O que isso quer dizer? De uma maneira assim bem fácil, não basta você conhecer teologia, a teologia de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo, o que os grandes teólogos falam a respeito da pessoa de Cristo. Não basta você ter um conhecimento do Cordeiro, não basta você ter acesso ao Cordeiro, é necessário que o sangue dele te marque. Aqui está o Evangelho de Jesus Cristo revelado
Não basta eu saber a história de Jesus, não basta eu conhecer a teologia de Paulo ou dos apóstolos, é necessário que o sangue de Jesus Cristo me marque. É necessário que o sangue de Jesus Cristo mude a minha vida, me transforme, para que eu possa ter a vida eterna. Não basta ter o Cordeiro, não basta conhecer o Cordeiro, é necessário que haja sangue nas portas. Então esta é a lição aqui no versículo de número 7. Continuando em Êxodo capítulo 12, olha só, nós estamos trazendo alguns conceitos importantíssimos que você pode explorar, né? Estou apenas trazendo alguns apontamentos, você vai se aprofundar, fazer uma exegese mais profunda do texto e vai ampliar aí os conceitos da sua aula no domingo. Versículo 8. E naquele dia comerão carne assada no fogo com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. A respeito dos pães asmos, o nosso comentarista, pastor Clayton de Joinville, que é o comentarista dessa lição, ele fala no terceiro subtópico do primeiro tópico, quando ele diz: os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermentos, ou matzá, isto é, fatias de pães asmos. E ele explica aqui o porquê. Ele diz assim: tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes de a massa levedar. Por isso eram pães asmos, pães sem fermento. Qual é a tipologia aqui dos pães asmos? Pães asmos fala da integridade, fala da sinceridade, fala da pureza, da incontaminação. Quando Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele falava a respeito do fermento dos fariseus, ele estava falando a respeito da contaminação, daquilo que era prejudicial. Então, a ausência de fermento fala de integridade, de sinceridade, de pureza. E as ervas amargosas? Por que eles deveriam comer ervas amargas? Para que eles se lembrassem da amargura e da escravidão que eles passaram no Egito. O que isso quer dizer para mim hoje na nova aliança? Que apesar de eu estar hoje assentado entre os príncipes, apesar de eu estar entre aqueles que Deus escolheu, sendo limpo do meu pecado através do sangue de Cristo, eu jamais posso esquecer do Egito que Deus me tirou, do mundo que Deus me tirou. Eu jamais posso esquecer da aflição, da escravidão, da humilhação que eu passei até eu encontrar a libertação que há em Cristo Jesus. Então, as ervas amargosas eram um memorial para que eles se lembrassem sempre, que eles celebrassem a Páscoa e comessem os pães asmos e as ervas amargas, eles lembrassem do grande livramento, da grande salvação que o Senhor propiciou a eles. Continue ainda em Êxodo capítulo 12, o versículo de número 11. Olha só: assim pois o comereis. Olha só: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que eles deveriam comer desta forma? Com os lombos cingidos, ou seja, vestidos, com sapatos nos pés, cajado na mão. Isso quer dizer o quê? Eles deveriam estar prontos. Eles deveriam comer, mas comer prontos. Eles deveriam estar alertas, eles deveriam estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor, com mão forte, os tiraria do Egito. Aqui há um mistério tremendo. Aqui está dizendo que nós que passamos pelo novo nascimento, que participamos do corpo do Cordeiro, que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós devemos estar sempre com os nossos lombos cingidos. Nós devemos estar sempre com os sapatos nos pés, ou seja, calçados os pés,
na preparação do Evangelho da Paz. E nós devemos ter sempre na mão o nosso cajado, para que possamos estar preparados no momento em que o Senhor nos tirar. Nos tirar para onde? Nos arrebatar, nos levar para junto dele. Então esta é a revelação no versículo 11 do capítulo 12 do livro do Êxodo. Não dá para a gente analisar versículo por versículo, a aula ficaria muito extensa, mas vai então para Êxodo capítulo 12, versículo 22, que está na nossa leitura bíblica em classe. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então deveria-se tomar um hisopo. O que era o hisopo? Uma planta aromática que tinha uma superfície esponjosa. Então deveria-se tomar um molho de hisopo. Como ela tinha, as suas folhas eram esponjosas, elas absorviam o líquido, né, o sangue, então eles poderiam aspergir. Então era muito utilizado o hisopo, era sempre utilizado durante os rituais no tabernáculo. O hisopo é um tipo da fé, elemento pelo qual o indivíduo toma posse dos benefícios que foi concedido através do sangue de Jesus. Então eles deveriam tomar o hisopo e aspergir o sangue nas vergas e nas ombreiras das portas. A verga fala da viga superior e as ombreiras fala das laterais das portas. A porta inteira, tanto as laterais como a parte superior, deveria estar encharcada, molhada com o sangue do Cordeiro. Isso significa o quê? Denota a profissão aberta da nossa fé em Cristo e a obediência a Ele. No terceiro tópico da nossa lição, o nosso autor fala a respeito do sangue do Cordeiro. Qual a importância do sangue do Cordeiro? Qual a importância do sangue de Jesus derramado na cruz? Sem sangue não há remissão de pecados, é o que está escrito lá em Hebreus. O sangue de Jesus, ele nos livra da ira vindoura, nos livra da ira futura, livra da perdição, livra do pecado, livra da destruição. O sangue de Jesus é que dá a vida ao homem. Não basta você ter boas obras, não basta você ser alguém importante na sociedade, que ajuda os pobres, que participa de ONGs, né, que dá alimento aos famintos, que dá roupa para aquele que está passando frio. Não basta você ter boas obras. É muito bonito isso, mas isto não te traz a salvação. Nós estamos aqui bradando e dizendo e afirmando pela Bíblia Sagrada que a salvação, que a redenção, que o livramento do pecado só acontece através do sangue de Jesus, que o livramento da morte só acontece através do sangue de Jesus, que é vida, e vida em abundância. O versículo 29 diz o seguinte: aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, na terra do Egito. À meia-noite. A meia-noite é o tempo da vinda do Senhor. Juízo para os egípcios, para aqueles que estão sem o sangue, para aqueles que estão no mundo, e livramento e salvação para os que creem na obra da salvação executada por Cristo. A meia-noite é o momento em que o noivo vem, e somente aqueles que têm a marca do sangue nas suas portas, somente aqueles que têm o sangue de Jesus nos seus corações, que foram lavados e redimidos, é que podem estar aptos para serem livres da perdição, livres do pecado, é que podem ser salvos. Somente aqueles que creram na mensagem do Evangelho. Que esses poucos conceitos eles sirvam para enriquecer a sua aula. Se foi útil para você esta pré-aula, ajude-nos, dá aí o seu joinha,
inscreva-se no nosso canal e ajude-nos a divulgar e a espalhar a palavra de Deus cada vez mais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.